HA, QA, sobe esse banco para mim. O que esses termos e essas palavras querem dizer? Eu sou Caio Garcia e no vídeo de hoje você vai aprender alguns termos e palavras usadas no dia a dia ali de quem trabalha com banco de dados. Você já faz parte da comunidade BD? Não perca tempo e siga as nossas redes sociais. Agora você pode fazer também parte do meu grupo VIP do Telegram, onde eu disponibilizo dicas e sacadas ali do dia a dia de um DBA SQL Server, materiais para download e além, claro, de conteúdo exclusivo para o nosso grupo do Telegram. Quando nós começamos a aprender sobre um determinado assunto, geralmente surgem ali algumas palavras, alguns termos mais técnicos que podem nos gerar dúvidas e nos confundir. Em alguns casos, inclusive, faz parecer que seja algo complexo, algo que é de difícil entendimento. E nada melhor do que você aprender de uma maneira simples e rápida o que significam alguns termos essenciais para quem está começando a trabalhar com o banco de dados ali, quem está se inserindo nesse contexto agora, para que você, quando ouvir falar sobre esses termos ou palavras, você não fique boiando, você saiba do que está sendo falado e o principal, saiba tomar a ação que está sendo pedida quando estão falando com você. Alguns termos usados no dia a dia, com o tempo de trabalho, com a experiência, você vai se acostumando. Pode ser que, dependendo da região onde você está, do país em que você está, alguma coisa ali seja diferente do que eu estou habituado. Mas eu vou te ajudar com os termos e palavras que eu estou habituado a trabalhar no meu dia a dia. O ambiente onde eu estou inserido, como que ele se comporta em relação a essas palavras. É uma espécie de dicionário do mundo SQL Server. Pegue caneta e papel para as anotações e vamos ao primeiro. Instância ou servidor. Quando a gente se refere a instância ou servidor de banco de dados, estamos falando especificamente do ambiente que armazena os bancos de dados das aplicações. Quando você faz uma instalação do SQL Server, você está instalando uma instância, que é o que também se chama de servidor. E aí dentro dessa instância é onde vai ter os bancos de dados que as aplicações vão utilizar. 2. String de conexão. Geralmente o pessoal pede, me passa a string de conexão do banco. O que é essa string? É o caminho que vai ser utilizado para acessar a instância e o banco de dados que está dentro dessa instância para que a aplicação possa acessar os dados. Geralmente ela é formada pelo IP ou nome do servidor, barra invertida, o nome da instância, vírgula, a porta. Ou existem algumas variáveis também. Você pode utilizar um alias para essa instância, ou seja, dar um apelido para essa string gigantesca que eu acabei de falar aqui, e aí você passa esse alias, esse apelido, para que a aplicação possa se conectar. Então, quando fala string de conexão, está falando do caminho necessário para acessar o banco de dados para que a aplicação possa ver os dados. 3. Esse é um combo. Você pode ouvir dizer BD, base, banco de dados, database. Todas essas 4 palavras, elas estão se referindo de fato ao banco de dados, onde os dados estão armazenados. O banco de dados ele é formado por tabelas que armazenam os dados. Então, um conjunto de tabelas é um banco de dados, é um database, é um BD ou uma base. 4. Faz um backup para mim. Copia o banco de dados, você pode fazer um clone da base. Todos esses termos estão se referindo a gerar um backup, ou seja, uma imagem do banco de dados com todos os dados que existem dentro dele, para que você possa recuperar aquele ambiente de uma forma completa, com todas as tabelas, todos os objetos, todos os dados dentro dele. 5. Baixa o banco lá de teste para mim. Startar ou iniciar a instância, estopar ou parar o banco de dados, subir a instância. Todos esses termos estão relacionados a parar ou iniciar o serviço do banco de dados. Algumas atividades que o DBA precisa executar, ele precisa parar o serviço do banco e também depois ele precisa iniciar esse serviço. Então esses termos são utilizados geralmente quando você precisa fazer essa ação. Quando a gente fala parar o serviço, é de fato deixar ele inacessível, de maneira que ninguém consiga utilizar nada que está dentro daquela instância, ou seja, acessar nenhum banco de dados que está alocado dentro daquela instância. E quando você inicia, ele volta a ficar disponível, deixando as aplicações conectarem nos bancos de dados ali dentro. 6. Subir o banco ou restaurar a base.
Esses dois termos eles são utilizados geralmente quando você deseja pegar um backup que foi gerado daquele banco de dados e subir um banco novo, ou seja, restaurar esse backup criando uma database nova, uma database de teste, de homologação. Geralmente você escuta, sobe um banco para mim, sobe a base de homologação, sobe o banco de testes e assim por diante. 7. Base de desenvolvimento. A base de desenvolvimento é uma cópia do banco de dados de produção, porém essa base ela é utilizada exclusivamente pelas equipes de desenvolvimento da aplicação para que eles possam validar os ajustes e alterações e até rotinas novas que eles estão criando dentro do sistema. Então essa base ela é separada do ambiente oficial somente para a utilização dos desenvolvedores. 8. Base de testes. A base de testes também é uma cópia completa do banco de dados oficial, mas ela é utilizada pelos usuários da aplicação para fazer alguma validação específica, algum teste de alguma rotina que não dá para ser feito no ambiente oficial porque vai alterar dados ali, então não é aconselhável fazer no ambiente oficial. Então é utilizada essa base onde os dados dela ali vão ser descartados, não vai fazer diferença nenhuma. 9. Ambiente QA, base QA. O que isso quer dizer? Quando a gente fala de QA, nós estamos falando de um ambiente que é de validação e homologação de situações novas, de rotinas novas que estão acontecendo dentro do sistema, que foram implementadas e precisam ser validadas para que depois possam ser aplicadas no ambiente de produção. Geralmente fica em um ambiente separado, diferente do ambiente oficial, para que tudo que seja feito ali não impacte no ambiente oficial e possa dar a possibilidade dos usuários validarem essas novas funcionalidades da aplicação antes de serem aplicadas no ambiente oficial. 10. Atualiza a base de homologação para mim? Atualiza a base de teste para mim? Atualizar a base significa que a pessoa que está te solicitando quer que você pegue um backup mais atual do banco de dados oficial, que tem os dados mais atuais, e sobrescreva o banco de testes, o banco de homologação ou até mesmo o banco QA, que é o de validação de novas implementações. Esse processo de atualização pode ser feito através de um simples backup restore, onde você substitui esse banco antigo pelo backup mais recente da base oficial, atualizando os dados ali para os mais recentes. 11. Replicar o banco. Isso quer dizer que a pessoa que está solicitando deseja ter uma cópia exatamente igual ao banco oficial em um segundo ambiente. Isso pode ser utilizado para N coisas, por exemplo, para você gerar relatórios nesse banco replicado, pode ser utilizado também para uma situação de disaster recovery, para uma situação de alta disponibilidade e assim por diante. 12. HA. Quando a gente fala sobre HA, estamos falando de alta disponibilidade do ambiente de banco de dados. A alta disponibilidade é utilizar algumas funcionalidades do SQL Server e algumas técnicas que o DBA aplica para garantir que o ambiente sempre esteja disponível para as aplicações, para os usuários finais, evitando uma parada inesperada do ambiente onde o sistema fique fora do ar. 13. Disaster Recovery. Isso é a recuperação de desastres. Nada mais é do que você ter a capacidade de reconstruir um ambiente exatamente igual ao anterior em uma catástrofe, onde você perde o servidor, quando você tem algum problema a nível de sistema operacional e precisa recriar um servidor novo de banco de dados. Então você tem um plano de ação para conseguir reconstruir aquele ambiente com o menor tempo possível e com a maior qualidade, deixando exatamente igual estava o ambiente anterior. E para isso você pode também utilizar algumas técnicas com algumas funcionalidades do SQL Server para garantir um bom plano de ação de disaster recovery do seu ambiente. O 14 e o 15 são juntos. O 14 são os dados. Dados são valores que são atribuídos a alguma coisa ou a alguma pessoa. São de fato ali os valores brutos. Já a informação é a organização desses dados para que te possibilite ter uma tomada de decisão. Os dados por si só não dizem muita coisa, enquanto quando você organiza esses dados de maneira que eles passem a fazer sentido, você consegue ter uma visão ampla daquelas informações
para que você possa ter uma tomada de decisão de negócio ou de qualquer outra coisa. Vou te dar um exemplo. Imagina uma lista de inscrição para um curso que tenha 30 pessoas cadastradas. São os dados de forma bruta, mas você observa que 60% dessa lista são mulheres e 40% são homens. Nesse momento, você fez uma organização, uma junção dos dados brutos e conseguiu extrair informação dela, sabendo que a maior parte das pessoas inscritas nesse curso são mulheres, enquanto a menor parte são de homens. 16. Data Warehouse. Data Warehouse é um grande banco de dados que consegue reunir informações de muitas fontes distintas. Ele vai ser um banco bem robusto, mesmo bem grande, com centenas de milhares de informações. Alguns bancos de Data Warehouse chegam a ter teras de dados e eles são focados em oferecer uma base para que você possa fazer um trabalho de BI, de Business Intelligence, nesses dados, extraindo informações relevantes para o negócio da empresa. 17 é o termo OLAP. O OLAP é um tipo de banco de dados que é focado para análise gerencial. O Data Warehouse é um tipo de banco de dados do tipo OLAP. 18. OLTP. O OLTP é um tipo de banco de dados transacional. São os bancos de dados de sistemas, de ERP, onde os usuários inserem dados, alteram dados, leem dados a todo momento. O OLAP ele tem um foco mais na parte estratégica, gerencial, enquanto o OLTP é mais na parte organizacional, ali no dia a dia mesmo, na geração de informação dentro das aplicações. A grande diferença entre os dois é que o tipo OLAP ele é otimizado para análise de dados e leituras de informações, enquanto o banco do tipo OLTP ele é totalmente otimizado para manipulação de dados operacionais. 19. Ô DBA, executa um trace aí no banco, roda um trace aí no banco para acompanhar aquela aplicação, para acompanhar aquele usuário. Quando a gente está falando de rodar um trace, executar um trace no banco de dados, estamos falando de monitorar todas as queries que são executadas por uma determinada aplicação, por um determinado usuário ou uma determinada máquina, inclusive. Você consegue, através do SQL Profiler, configurar um trace para que seja monitorado tudo que está sendo executado e então você possa ver se tem alguma coisa lenta, se tem alguma coisa consumindo muito recurso, se tem alguma query que está apresentando algum tipo de erro e assim por diante. O trace é rastrear o que está sendo executado. 20. Acho que o banco está com lock, hein? Tá tudo travado aqui. O lock ele é uma função que o SQL Server utiliza para garantir a integridade das transações. Imagina que você está num caixa eletrônico e está verificando o extrato da sua conta bancária. Verifica lá e tem um saldo de R$500. Você vai tentar sacar esses R$500 e ao mesmo tempo o seu pai, a sua mãe ou a sua esposa estão pelo Internet Banking realizando um pagamento de uma conta através da sua conta que você está tentando sacar o dinheiro lá na boca do caixa. Os dois conseguem visualizar que a sua conta tem R$500 lá dentro. Você tenta sacar R$400 e do outro lado estão realizando um pagamento de um boleto de R$400 também. Ou seja, os R$500 não serão suficientes para cobrir as duas transações. Nesse caso, o banco de dados ele cria uma transação, ou seja, o que começar o processo primeiro, seja o saque ou o pagamento, ele vai bloquear aquela tabela, ou seja, vai bloquear aquele saldo para executar aquela transação e ao final vai permitir com que o segundo processo possa executar. Por que isso é importante? Porque se não houvesse a transação, um dos dois não teria saldo para executar, mas as duas transações seriam executadas. Teria algum problema de consistência dos dados. Então a transação ela serve para garantir que só vai ser executado um processo por vez. E o lock é o que o segundo processo fica aguardando. Então enquanto não acaba o primeiro, o segundo fica aguardando que aquele primeiro acabe para poder executar a sua ação. Esse processo de aguardar é o que a gente chama de lock. Ele está sofrendo um lock, ou seja, o primeiro processo está
alocando aqueles dados iniciais de maneira que você não pode utilizar até que aquela transação seja finalizada. Mais importante do que saber o que a palavra ou determinado termo significa, é importante saber o que quer dizer, o que tem por trás daquele termo, daquela palavra. Muitos desses termos eu aprendi com o meu dia a dia de trabalho, com a experiência, com os anos que eu tenho já com SQL Server. Mas com certeza seria muito mais vantajoso para mim se lá no começo, lá atrás, alguém conseguisse me explicar isso já de cara. Eu não teria passado por muitas situações ao qual eu passei, com certeza. Isso nos ajuda muito a aprender e com certeza se destacar também no meio de tantas pessoas aí que estão começando. No vídeo de hoje nós vimos um dicionário do mundo SQL Server, 19 termos ou palavras que são utilizados no meio em que eu trabalho, que vão te ajudar a não passar por algumas situações e, claro, te ajudar a se destacar no mercado. E aí, DBA, gostou desse conteúdo? Deixa aqui embaixo o seu comentário, o seu curtir, se inscreva no canal para acompanhar os nossos próximos vídeos e ative as notificações. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!